entre montanhas gigantescas que o separam do mundo e vilarejos tão silenciosos que parecem parados no tempo. Existe um país que quase ninguém nomeia, procura ou entende. Um lugar onde chegar em casa nem sempre significa cruzar uma fronteira legal, mas sobreviver a estradas sem asfalto, sem guardrails, sem sinal de telefone. Aqui as regras não estão escritas, mas todo mundo as conhece. É um país onde festas são vigiadas, o sofrimento é controlado e até a maneira de se vestir pode ser um problema. Esse é o Tajiquistão. Um território onde o cotidiano inclui cenas que, para quem vem de fora, seriam impossíveis de aceitar. Casamentos forçados, funerais sem lágrimas, túneis que cheiram a gasolina e confinamento e vilas que ainda resistem com velas, trocas e silêncio. As decisões importantes não são tomadas em casa nem nas escolas, mas em escritórios que ninguém vê, embora todos sintam. Enquanto isso, as famílias seguem como podem, os invernos isolam povoados inteiros. E o mais estranho por aqui não é o que acontece, é o que nunca se conta. Como é acordar todos os dias num lugar onde tudo custa o dobro? Bem-vindos a Mundari. Comecemos. Um país fora do mapa, escondido no coração da Ásia Central. O Tajiquistão é um país montanhoso. Cercado por fronteiras difíceis e pouco trânsito humano. Raramente entra na conversa global. Não há mar, não há grandes aeroportos, nem arranha-céus. Há montanhas, silêncio e rotina. A vida dentro de suas fronteiras ocorre com um perfil baixo. Governado há décadas por um poder central que raramente é questionado. O país mantém sua estabilidade à base do controle e da tradição. A imagem do líder está em todos os lugares, como em estações de salas de aula e muitas vezes também em famílias. Ninguém o questiona, o sistema foi feito para isso. Fora das cidades, a vida segue outro ritmo. A tecnologia chega devagar. Redes móveis nem sempre funcionam. Os serviços públicos são limitados. E nas aldeias, o cotidiano ainda é feito de trabalho manual, trocas locais e roupas remendadas. O idioma principal é uma variação do persa, especialmente em procedimentos oficiais. Línguas minoritárias também são faladas em algumas regiões. De acordo com a comunidade, essa mistura reflete uma história atravessada por influências externas e realidades internas que continuam a coexistir. Conexões com o mundo exterior são escassas. Há poucos voos, poucas presença, controle fronteiriços diplomáticos e rigorosos. A maioria dos habitantes vive e morre sem sair do país. Não é fácil emigrar e o turismo não é promovido. Aqueles que chegam o fazem por trabalho, cooperação internacional ou missões específicas. Visitantes a lazer são uma raridade. A vida cotidiana depende tanto do clima quanto das regulamentações oficiais. As comemorações são monitoradas, as reuniões precisam de aprovação e até mesmo festas religiosas têm restrições. A improvisação tem limites. Até decisões privadas podem receber atenção se desviarem do estabelecido. A autoridade é afirmada por meio de símbolos visíveis. Um deles é uma bandeira gigante afixada em um mastro. Ergue-se na capital como um lembrete de presença e permanência. Pode ser sempre vista de longe, como se marcasse o centro de tudo. Este país não aparece em capas ou em documentários turísticos. A vida acontece sem holofotes, sem escândalos ou grandes anúncios. As ruas seguem seu curso.
Pessoas fazem o que podem, com o que têm, e o modelo se repete sem mudanças perceptíveis. Por fora, parece que é esquecido. Por dentro, é simplesmente o que é. O país cobre mais de 140 mil quilômetros. Grande parte desse espaço é coberto por cadeias de montanhas que dominam o terreno. As áreas habitáveis são escassas e concentram-se em vales estreitos entre cidades e vilas. A maior parte da população concentra-se onde o relevo deixa algum espaço, geralmente junto em rios ou em costas acessíveis. As fronteiras nacionais são marcadas por montanhas de difícil travessia. Uma no norte e a outra no leste e sul. Elas atravessam o país com picos que ultrapassam os 7.000 milímetros. No meio deste relevo, abrem-se passagens naturais que ligam regiões por estreitos caminhos traçados seguindo as curvas do terreno. Muitas delas foram projetadas para evitar cruzar países vizinhos, cujas relações não sempre foram estáveis. As montanhas também determinam a maneira como as casas, estradas e deslizamentos buscam mudanças bruscas de temperatura e forçam uma adaptação constante. Há lugares onde o sol atinge algumas horas por dia devido à sombra projetada pelos picos. Em outras, a temperatura noturna cai tanto que é preciso agasalhá-lo até no verão. O terreno acidentado também complica a viagem. Há rotas que atravessam passagens acima de 4.000 milímetros. Nesses trechos, os veículos perdem potência devido à altura e devem transitar com cautela em curvas desprotegidas. Durante o inverno, muitas estradas ficam bloqueadas pela neve ou gelo, e as máquinas disponíveis nem sempre conseguem limpar todas as seções a tempo. Um dos mais conhecidos atravessa o leste do país e se conecta com uma nação vizinha e se torna um dos pontos mais altos para caminhadas na Ásia. A estrada, além de conectar regiões, se tornou um desafio para quem ousa percorrê-la. Buracos, deslizamentos de terra e trechos não pavimentados podem tornar a viagem uma provação de dias se o clima não é favorável. A localização, o clima e a falta de acesso ao mar obrigam o país a depender quase inteiramente a partir de suas próprias soluções internas. A infraestrutura disponível não respondem às normas internacionais, mas sim à necessidade urgente de adaptação ao meio ambiente. Cada obra enfrenta mesmos obstáculos, declives acentuados, altitudes extremas e solos instáveis. Nada se instala sem esforço neste campo. As condições do terreno forçaram muitas comunidades a reorganizar suas vidas de uma forma raramente vista em outros países. Nas regiões rurais, onde os recursos são escassos e o emprego formal quase não existe, as famílias tiveram que reinventar-se para sobreviver. Compartilhar responsabilidades dentro de estruturas familiares extensas não são uma novidade, mas uma fórmula que vem sendo repetida há gerações. Uma das práticas mais comuns em áreas remotas é a união de um homem com mais de uma mulher, sem qualquer intervenção, registros legais ou reconhecimento estatal. Estes são acordos informais que funcionam como redes de apoio doméstico. Não há contratos, mas há acordos. Em muitas aldeias, esta forma de convivência é aceita, especialmente quando o Estado não apresenta recursos ou alternativas reais. Nesses ambientes, tudo depende do que pode ser feito dentro de casa ou com a ajuda de vizinhos. Se um homem sai para procurar oportunidades em outros lugares, é comum que aqueles que ficam compartilhem as tarefas sem esperar por apoio externo. As mulheres se organizam, criam os filhos juntas e cultivam suas plantações. Há terras disponíveis e eles são responsáveis por manter o núcleo familiar com o que têm. Às vezes, essa cooperação se transforma em uma coexistência prolongada baseada na necessidade e não em escolhas sentimentais. As uniões múltiplas geralmente são formalizadas com base em princípios religiosos ou comunitários. Nenhuma instituição ou registro civil está envolvido. Um líder local ou membro da família atua como intermediário e um acordo verbal é suficiente para que o vínculo seja estabelecido.
Esse sistema ainda está ativo em diversas regiões do país, onde as questões legais ficam em segundo plano em relação às questões funcionais. A estrutura familiar que surge desses arranjos é ampla e flexível. As crianças vivem com meio-irmãos, tias e irmãs que atuam como mães e adultas, sem vínculos legais, mas com presença diária. As tarefas são distribuídas de acordo com a idade e capacidade. O que entra na casa é compartilhado e às vezes não tem o bastante. Só o suficiente para passar o dia e guardar um pouco para o inverno. Muitas dessas aldeias têm apenas uma escola, uma loja básica e um pequeno posto médico. A organização coletiva torna-se essencial. Se alguém adoece, improvisa-se uma transferência entre vizinhos. Se faltar comida, a troca é usada. Na ausência do Estado, o grupo assume o controle. Viver em comunidade não é uma escolha ideológica, mas uma estratégia de resistência. Embora as leis nacionais proíbam uniões múltiplas, a aplicação depende da região. Em áreas remotas, o controle institucional é fraco e muitas das práticas operam de acordo com a lógica local. Desde que não haja conflitos abertos ou reclamações, as autoridades não se envolvem. Se houver problemas, elas tentam resolver o problema em particular sem sair da comunidade. Sobrevivência em essas condições não seguem modelos ou doutrinas importadas. Elas se adaptam ao que existe. Cada decisão é baseada na urgência, no que é possível ou no que é imediato. As famílias não agem por tradição ou desafio, mas por pura necessidade. O que não se obtém é reposto. O que não vem de fora é construindo internamente. Assim, cada grupo encontra o seu caminho para seguir em frente, mesmo que isso signifique romper com o que é considerado normal em outros lugares. A infraestrutura entre o perigo e a façanha é um dos projetos mais comentados. Dentro do país, existe um túnel com mais de 5 quilômetros que atravessa uma montanha na região central. Sua construção impediu que milhares de pessoas tivessem que atravessar o país vizinho toda vez que precisavam viajar entre a capital e uma cidade do norte. Foi projetado para encurtar o percurso, torná-lo mais seguro e reduzir a dependência de passagens de fronteira. Mas desde sua abertura, elas não pararam de causar problemas. Durante anos, o túnel operou com constantes falhas técnicas. A ventilação era quase inexistente. As luzes piscavam e quando chovia ou nevava, os vazamentos formavam poças ou gelo. Somado a isso, havia buracos, acúmulo de gás e sinalização precária. Apesar de tudo, o trânsito não parava. Milhares de veículos cruzavam por ali todos os dias da semana, porque não havia alternativas viáveis. Na temporada de neve, torna-se a única rota ativa entre duas das regiões mais populosas do país. Embora algumas seções tenham sido melhoradas, a estrutura ainda levanta preocupações. Não há saídas de emergência adequadas. A drenagem continua precária e quedas de energia são frequentes. No entanto, o túnel continua operacional todos os dias. Alimentos, combustível, suprimentos médicos e passageiros, especialmente em outras rotas, estão bloqueadas pelo clima. Outro projeto monumental está sendo construído bem perto daquela área, uma barragem que pretende se tornar a mais alta do planeta. Ela é construída em um rio que desce com força de geleiras distantes. O objetivo é gerar o suficiente eletricidade para abastecer o país e exportar o excedente para as nações vizinhas. É considerado um trabalho estratégico para reduzir a dependência energética externa. O projeto aproveita a inclinação e o fluxo naturais do rio para maximizar a produção. O muro e a estrutura principal, feita de materiais transportados de diferentes regiões, está preparada para resistir a terremotos e suportar pressões constantes. A estrutura inclui canais de desvio com portões, túneis secundários e uma rede de distribuição elétrica que fornecerá energia para áreas rurais e industriais. Além de gerar energia, a barragem tem como objetivo conter as inundações que afetam as aldeias vizinhas todas as primaveras rio abaixo. Espera-se que armazene reservas durante os meses de fartura e garantir um fornecimento estável durante períodos de seca.
Também servirá como sistema de controle para evitar inundações que danificam plantações e estradas. A construção tem sido complexa. Maquinaria pesada, técnicos estrangeiros e transporte com precisão milimétrica foram necessários para avançar. Cada componente deve chegar no momento certo sem margem de erro, pois as condições do terreno impedem a improvisação. O clima extremo nos obriga a trabalhar sozinhos em determinados horários e suspender as atividades durante o inverno. A infraestrutura neste país não responde a luxos e grandes aspirações. Antes de casar, muitas mulheres precisam apresentar um exame médico solicitado pelos órgãos locais. Embora não exista uma lei nacional que obrigue isso. Se necessário, em alguns centros torna-se obrigatório caso o documento não seja apresentado, o processo será cancelado ou detido. Não há explicações e não há espaço para recusar. O controle é imposto sem que ninguém precise dizer isso em voz alta. Os relatórios são gerados nas clínicas para autorização e, muitas vezes, entregues sem falar diretamente com a parte interessada. O consentimento não é mencionado. Trata-se de atender às expectativas. A pressão familiar reforça essa obrigação. Para muitas mães e pais, é importante que suas filhas cheguem ao casamento de forma ordeira sem questionamentos. Esse controle também se estende ao corpo visível em escolas, escritórios e espaços públicos. Existem regras não escritas sobre o que é considerado roupa aceitável. E algumas mulheres já foram presas por isso, contanto que use vestes escuras ou véus longos. De acordo com as autoridades, esse tipo de roupas não representam a identidade nacional que está sendo promovida. Não há penalidade legal, mas há consequências. No caso dos homens, o foco está nas barbas. Em mais de uma cidade, a polícia abordou homens com pelos faciais abundantes e os obrigaram a fazer a barba. Alguns foram levados diretamente para uma barbearia, outras fazendo a barba ali mesmo na rua. Ninguém perguntava nada, independentemente de religião ou costume. Apenas uma ordem informal foi cumprida. O controle se estende até mesmo à expressão emocional. Durante funerais, gritar ou chorar é proibido. Existem regras não escritas sobre como expressar essa dor. Em diversas ocasiões, a polícia interveio em velórios por considerá-los excessivos. O período de luto deverá durar 3 dias. Após esse período, tudo deve voltar ao normal. Não é uma sugestão, mas uma expectativa imposta. Vestir preto por períodos mais longos ou contratar mulheres para chorar como parte da cerimônia também pode gerar preocupações. A mensagem é clara: você pode sofrer, mas apenas em silêncio. Não importa se a perda foi brutal ou inesperada. O importante é que não transpareça muito. O impacto emocional precisa diminuir as despercebidas. Restrições também foram impostas à participação em eventos ou celebrações religiosas. Algumas celebrações só são permitidas com autorização prévia e nem sempre são garantidas. Nas orações públicas, o volume, a duração e a presença têm controle. Às vezes, mesmo com permissão concedida, os funcionários comparecem com pessoal uniformizado para garantir que não haja desvios do formato aprovado. A mídia segue a mesma lógica. Não há imagens de choro ou de angústia explícita. Notícias mostram ordem, calma e reações contidas. Não se trata de censura direta, mas sim de uma forma de filtrar qualquer gesto que possa perturbar a imagem de equilíbrio. E o resultado é uma televisão sem sustos, sem raiva, sem tristeza. Todo esse sistema não precisa de uma única lei para funcionar. A vigilância é persistida por meio do hábito, da pressão e da observação mútua. As pessoas aprendem a se adaptar, a autorregular-se e manter-se dentro dos limites. Desde a forma como se chora até a como andar na rua, cada gesto tem seu espaço designado. Um olhar, um comentário, um aviso bastam. As montanhas, as neves e as fronteiras sempre estão fechadas. As regiões leste e sudeste do país estão rodeados por uma parede natural que parece ter sido concebida para os isolar do mundo.
As montanhas não são apenas cadeias montanhosas, são paredes de rocha, gelo e vento que ultrapassam os 7.000 metros. O que diferencia esta nação de seus vizinhos do sul e do leste não são os costumes, mas sim geleiras, desfiladeiros e passagens onde o ar é rarefeito. Um dos mais desafios é o Corredor de Roacan, uma faixa estreita que começa no Afeganistão e sobe em direção à China. O Tajiquistão está à margem. Foi criado por acordos entre impérios que já não existem, mas os seus efeitos permanecem. Não há estradas pavimentadas, apenas caminhos de terra, passagens fechadas pela neve e rios. Essas paisagens geladas e trilhas são conhecidas apenas pelos pastores locais. Durante grande parte do ano, essa área é inacessível. A neve cobre as estradas de acesso, deslizamentos de terra apagam os caminhos e o frio atinge níveis que congelam até os freios dos veículos. Quem mora lá já está acostumado. Mas sair do vale exige preparação, suprimentos e precisão. Um único erro pode deixar alguém preso sem saída. A fiscalização oficial nessas passagens de nível é crucial. São escassos, não por falta de interesse, mas porque é quase impossível patrulhá-los de forma eficaz. Em alguns pontos existem pequenos postos onde estão soldados talibãs ou russos. Eles se revezam e carregam cobertores, fogareiros e armas leves. Observam o terreno. Não tanto para ver quem está entrando, mas para impedir que coisas que não deveriam sair saiam. Durante anos, essas rotas serviram a esse propósito, para transportar mercadorias ilegais, especialmente drogas e armas. Os comboios não seguem rotas fixas. Às vezes viajam à noite, outras vezes atravessam a cavalo e lugares onde ninguém passa por aqui há semanas. A montanha não oferece descanso. Avalanches são frequentes. As estruturas de madeira não duram muito e os rios transbordam sem aviso prévio. Há áreas onde nem mesmo os helicópteros conseguem chegar. Atravessar sem conhecimento é um risco sério. Mesmo assim, alguns o fazem por necessidade, por dinheiro ou porque não têm outra escolha. Nessa altura, o ar está tão rarefeito que até mesmo os moradores locais se cansam depois de apenas alguns metros. O mal da altitude se manifesta como tontura, vômito e confusão. Não há clínicas por perto nem uma maneira rápida de obter ajuda. Se algo der errado, tudo o que resta é resistir ou esperar que alguém apareça. Nos mapas, a fronteira está traçada com linhas bem definidas. Na realidade, é um conjunto de rochas, ravinas e trilhas invisíveis. Não há cercas porque o terreno não permite. O que existe são marcos de fronteira enferrujados, marcas nas rochas ou sinais feitos pelos próprios habitantes. Durante o inverno, algumas cidades ficam completamente isoladas. Ninguém entra ou sai. Os suprimentos são armazenados com antecedência. Se algo acontecer, a ajuda pode demorar dias. Na maioria das vezes, os vizinhos se organizam sozinhos. A fronteira parece calma, mas é uma das áreas mais tensas do país. Não há confrontos visíveis, mas há movimento, vigilância constante e silêncio. O que acontece ali raramente chega ao público. A combinação de clima extremo, solidão total e rotas clandestinas torna esse perigo sempre presente mesmo que passe despercebido. Acredita-se que seja por causa disso. Desertores, grupos armados e imigrantes sem documentos escaparam por essas rotas. Existem também minas enterradas de conflitos passados. Ninguém sabe quantas ainda restam ou onde estão. No inverno, ouvem-se explosões e ninguém pergunta pela vítima. Para se locomover por ali é preciso mais do que um mapa. É preciso conhecer a neve, ler o vento e entender o terreno. Erros são imperdoáveis. Embora tudo pode parecer calmo, o que se esconde entre aquelas rochas pode mudar tudo num instante. As ruínas esquecidas de Pendiquente, num recanto escondido do norte, fica entre montanhas áridas e estradas de terra. Em meio à vegetação rasteira encontram-se os vestígios de uma cidade antiga que pouquíssimas pessoas fora do país conhecem. Pendiquente existiu durante séculos. Não é extenso nem monumental, mas o que resta ali surpreende. Os arqueólogos estão maravilhados com a preservação inesperada dos vestígios em um local tão remoto. Eles não estão expostos em vitrines nem protegidas por cúpulas.
Paredes, colunas e pisos resistiram quase nenhuma intervenção por um longo período. Pendy-Kent foi construído há mais de 13 anos atrás, quando esta área ainda cultuava outros deuses e ainda não havia adotado o Islã. Em seus templos, figuras e símbolos esculpidos diretamente na pedra ainda persistem. Uma das descobertas mais impressionantes foram os afrescos. Diversas casas e recintos tinham paredes cobertas por eles, que retratam cenas do cotidiano, rituais, banquetes e batalhas. Muitas dessas imagens sobreviveram quase intactas. Alguns ainda conservam a cor original para ver como se vestiam, o que faziam e como se organizavam sem recorrer a textos antigos. Ao contrário de outras cidades da região, Pendy-Kent foi abandonada repentinamente. Um incêndio e o colapso estrutural deixou o local soterrado sem que houvesse saques posteriores. Isso permitiu que objetos e espaços permanecessem como haviam sido usados pela última vez. Ferramentas, cerâmicas, utensílios e as decorações ainda estavam lá quando as escavações começaram. Nenhum corpo foi encontrado em sua posição original, mas restos humanos dispersos apresentavam sinais de tentativa de decomposição. Algumas portas ainda estavam trancadas por dentro, sugerindo abandono precipitado por alguma ameaça repentina. Tudo indica que não houve tempo para uma evacuação organizada. O traçado urbano era avançado para a época, por ruas retas e estreitas, áreas residenciais. Separado dos espaços religiosos, havia canais para distribuir água e um centro onde as decisões eram tomadas. Havia pátios, áreas de mercado e um uso eficiente de pedra, barro e madeira. O que impressionava era a ordem geral em meio a materiais tão simples. Pendy-Kent não foi um local transformado em uma atração turística. Há algumas placas, trilhas demarcadas e áreas de escavação aberto ao público, mas o sítio arqueológico permanece praticamente intocado. Os arqueólogos concordam que este local oferece uma oportunidade única de aprendizado. O local reflete uma clara mistura cultural. Embora seja uma cidade persa, elementos de sua cultura foram identificados. Gregos, indianos e chineses estão entre os seus restos mortais. Pendy-Kent era situada numa importante rota de caravanas. Tornou-se um ponto de troca não só de produtos, mas também de mercadorias e ideias. Entre os itens recuperados estão moedas estrangeiras, instrumentos musicais, fragmentos de tecido e jogos de tabuleiro esculpidos em pedra. Muitos desses objetos não foram produzidos localmente, o que confirma o contato frequente com viajantes de lugares distantes. Até mesmo os templos exibem estátuas que combinam estilos de diferentes regiões. Os trabalhos arqueológicos continuam, embora com dificuldades. O clima, o terreno e a falta de medidas de proteção retardam o progresso. Mesmo assim, o que já foi descoberto é suficiente. Pendy-Kent é considerado um dos sítios arqueológicos mais reveladores do seu gênero nesta parte do continente. Embora não existem recriações digitais nem simulações em 3D, o que você vê é o que restou. Na pedra, algumas partes erodidas, outras quase intactas, e um silêncio quebrado apenas por causa do vento e dos passos dos poucos que chegam. Pendy-Kent não é um museu montado, é uma história congelada no tempo sem embelezamentos ou efeitos, tal como permaneceu após a sua queda. Túneis, rodovias e a necessidade de sobreviver a viajar por este país não é tarefa fácil. Não se trata de conforto, mas de resistência. As montanhas cobrem quase todo o território e chegar lá, partindo de um vale a outro, é preciso atravessar caminhos íngremes, curvas sem proteção e passagens a mais de 3.000 metros de altitude. As trilhas não são feitas para a pressa, são feitas para a sobrevivência. As estradas são estreitas e traiçoeiras. Uma curva errada pode terminar no fundo de um desfiladeiro. A estrada é escassa, os buracos abundam e, em muitos trechos, a experiência é o único guia. O que não está escrito nas estrelas, aprende com o tempo ou por meio de acidentes. A chuva desloca pedras das colinas e deslizamentos de terra bloqueiam estradas inteiras. No inverno, a neve cobre tudo e deixa as aldeias isoladas durante dias. É por isso que todos os anos, antes da chegada do frio, as pessoas estocam mantimentos, verificam os motores e armazenam alimentos. Não há espaço para complacência.
Alguns trechos do percurso não têm pontes modernas. O que temos são tábuas antigas amarradas com cabos, suspensas sobre os rios ou ravinas. Elas rangem a cada passo. Se houver vento, elas se movem. Se chover, elas se transformam em armadilhas escorregadias. Mas eles ainda estão lá porque, sem eles, muitas comunidades ficariam completamente isoladas do resto. Não existem trens que atravessam o país de ponta a ponta. O transporte é feito por terra. Com o que tivermos à disposição, como vans velhas, ônibus lotados, motocicletas sem freios. Tudo ajuda se houver progresso. O importante não é o como, mas sim chegar lá. O tráfego de mercadorias dependem dessas mesmas rotas. Quando um trecho é bloqueado, os mercados são abalados. E com isso, há falta de produtos, e os preços ficam caros. Em algumas aldeias, se o caminhão não chega, não há pão naquele dia. A ligação entre as regiões é tão frágil quanto a estabilidade do clima. Acidentes são frequentes como carros capotados, caminhões bloqueando as estradas e ônibus sem energia. Não há serviços de emergência que cubram toda a área. São os vizinhos que ajudam, empurram, carregam e resgatam. A estrada é implacável, mas a comunidade responde. Muitos já desenvolveram uma espécie de sexto sentido. Sabem quando virar, quando frear e quando dar ré. Eles aprendem a ler o céu, o vento, a ouvir o motor e a antecipar de uma curva fatal. Não por falta de treinamento técnico, mas porque eles não têm outra opção. As pessoas continuam viajando a trabalho por motivos de saúde e para visitar pessoas e membros da família. Eles conhecem os riscos, mas também sabem que permanecer imóvel não é a opção. Eles se adaptam, ajustam suas expectativas, transformam o difícil em rotina, porque neste lugar seguir em frente já é algo vitorioso. Proibições de celebrações e luto neste país, às vezes, elas não são espaços livres. Cada etapa tem regras mesmo quando se trata de atos íntimos. Cada evento deve seguir determinados formatos estabelecidos pelo Estado ou por acordos tácitos que todos conhecem. Não importa se é um casamento, um funeral ou um aniversário. Se algo não se encaixa, há consequências. Durante anos foram impostos limites ao número de pessoas que podiam participar. A quantidade de música que pode ser tocada e a duração da reunião não são opcionais. Existem horários definidos, listas de reprodução permitidas e até tipos de comida recomendados. Qualquer desvio pode se tornar um problema, especialmente se ocorrer em espaços visíveis. Festas privadas também estão sujeitas à vigilância. Se os vizinhos detectarem qualquer atividade suspeita do lado de fora, eles irão denunciar. Em vez da rotina habitual, eles fazem uma ligação. É só isso que é preciso para que uma viatura policial chegue. Os agentes podem entrar sem mandado, verificar o número de convidados, observar a decoração e para garantir que nenhuma diretriz seja violada. Uma das mudanças mais notáveis foi a exclusão do Natal. Embora não haja nenhuma proibição oficial por escrito, ele foi removido do calendário. As escolas foram fechadas e as decorações públicas removidas. Durante a época natalícia, as estações de rádio não transmitem canções de Natal e as praças não são decoradas. Se alguém quiser comemorar, deve fazê-lo discretamente. Em casamentos é necessário apresentar um documento assinado para o compromisso. O casal deve declarar que cumprirá todas as diretrizes do protocolo estatal. O documento detalha o número de convidados, o repertório musical e o tipo de fotografia. O não cumprimento das estipulações pode levar à suspensão do evento ou sanções financeiras. As músicas são outra área sensível. Somente as letras listadas em uma lista pré-estabelecida são autorizadas. O uso de letras consideradas é proibido de influência estrangeira provocativo ou emocionalmente inadequado. Os músicos devem enviar seu repertório e quaisquer improvisações com antecedência. Isso é motivo para multa ou revogação da permissão para se apresentar em eventos futuros. Presentes caros não são aceitos. Presentes simbólicos são bem-vindos, sem alto valor monetário. Dar dinheiro ou itens caros é considerado ostentação, algo mal visto em contextos onde se promove a modéstia pública.
O mesmo se aplica aos pratos servidos. Se forem oferecidas refeições excessivamente luxuosas, isso é entendido como uma provocação social. A contratação de drones, fotógrafos estrangeiros ou decoradores também é proibida. Tudo deve ser mantido em sigilo. Em algumas cidades, as famílias foram punidas por gravarem vídeos da celebração com iluminação excessiva ou por compartilharem imagens onde um bolo decorado com símbolos ocidentais foi exibido. Após o evento, a verificação de segurança não foi realizada. Em alguns casos, as autoridades passam por lá dias depois e fazem algumas perguntas sobre o que foi servido, quantos carros estavam estacionados e que tipo de roupa as pessoas vestiam. Se algo parecer exagerado, o caso é encaminhado aos escritórios regionais que podem ser aplicadas advertências oficiais. Existem também diretrizes rigorosas relativas a funerais. Demonstrações excessivas de luto não são aceitáveis. Espera-se que tudo seja breve, silencioso e contido. A despedida deve ser limitada a um pequeno número de participantes, sem música, sem discursos longos e sem símbolos. É proibida a presença visível de figuras religiosas sem autorização. O período de luto é regulamentado da seguinte forma: estilo informal, e não usar roupas pretas por mais de 3 dias. Após esse período, aqueles que ainda assim o fizerem poderão receber uma advertência, especialmente em ambientes escolares ou trabalho. Vigilância é aplicada com mais rigor nas áreas rurais. Lá, todos se conhecem e qualquer gesto é interpretado como sinal de suspeita. Algo diferente chama a atenção. Mesmo em festas de aniversário infantis, os adultos supervisionam para garantir que não haja balões com formatos estranhos ou bolos com personagens de filmes estrangeiros. Mesmo assim, as famílias não deixaram de se reunir, simplesmente adaptaram seus costumes, cozinharam em casa e convidaram pessoas sem aviso prévio. Eles distribuem as tarefas por mensagem e evitam qualquer tipo de promoção. Não há fotos nas redes sociais nem confirmações públicas. Neste país, às vezes, aquilo que não se vê é a única coisa que sobrevive. Os raptos transformaram-se em casamentos. Em várias aldeias por todo o país, existe um tipo de casamento que não começa com flores ou anéis. Começa com um carro e um grupo de homens esperando na rua. Quando a jovem passa, eles a cercam, a empurram para dentro do veículo e a levam para uma casa desconhecida. Não há aviso prévio nem acordo anterior, apenas uma decisão tomada por terceiros. O ato não é improvisado, requer preparação e o homem envolvido organiza tudo. Onde ocorrerá o sequestro? Quem o ajudará? Como eles se deslocarão sem chamar a atenção? Às vezes, os familiares se envolvem. Eles sabem a que horas a jovem sai de casa e qual rua eles pegam no caminho e quanto tempo eles têm para agir antes que alguém perceba. Ao chegarem à casa do sequestrador, a menina é recebida como se já fizesse parte da família. Eles oferecem um assento, comida quente e um cobertor. Eles não perguntam se quer ficar. O que importa é que ela entre e passe pelo menos uma noite sob aquele teto. Se isso acontecer, em muitas cidades, considera-se que um acordo foi alcançado. A primeira noite é crucial. Se você não partir antes do amanhecer, o costume dita as regras. Você não pode voltar para casa sem carregar vergonha. As mulheres mais velhas da família, elas insistem em tentar convencê-la. Explicam que voltar atrás seria uma humilhação para todos, que ninguém mais iria querer se casar com ela e que é melhor se render do que carregar a marca. Em cidades pequenas, as notícias se espalham rapidamente. Mas eles não agem. Eles esperam por uma ligação. Essa ligação é fundamental. Ela marca o início de uma negociação. Estão ocorrendo discussões sobre a aceitação do sindicato, se haverá algum tipo de compensação ou se a paz será mantida entre as famílias envolvidas. Na maioria das vezes, a família aceita. Não há queixas nem reclamações, apenas um acordo tácito de que o ocorrido não será discutido em voz alta. Uma reunião será organizada em breve. A cerimônia pode ser religiosa ou puramente simbólica. O importante é formalizá-la. Ninguém pergunta à garota se ela concorda. O ato não tem respaldo legal. Os documentos são ilegais, mas as autoridades locais não os impedem.
Nas aldeias, a polícia não intervém a menos que haja uma queixa formal e estas quase nunca chegam. As famílias consideram isso um assunto privado. A lei é irrelevante. O costume é o que prevalece. As escolas, elas também não intervêm. Se um aluno desaparece e depois reaparece casado, o nome deles é simplesmente removido. Não há acompanhamento. Ninguém pergunta o que aconteceu. Os professores permanecem em silêncio. Toda a comunidade age como se fosse normal, algo que já aconteceu muitas vezes antes. Isso acontece às vezes e continuará acontecendo até que alguém diga o contrário. A vida não é fácil, até mesmo o básico é difícil de conseguir. Muitas famílias se organizam com o que tem à mão, uma pequena ajuda de um vizinho, alguns alimentos trocados, e existe um forte hábito de não esperar nada de fora. As estruturas familiares permanecem como eram décadas atrás, com tarefas atribuídas. O presente é apenas sobreviver entre o quê? É o que resta do passado soviético e o que ainda está por vir. As comunidades, especialmente nas áreas rurais, estão acostumadas a se virar sem apoio. Não há empregos estáveis, serviços consistentes e muitas opções de lazer. A vigilância nem sempre é visível, mas é perceptível. A pressão para se vestir de forma discreta. De certa forma, fale com cuidado e não chame a atenção para si. Não demonstre demais o que sente. Isso também é mal visto. Até chorar tem hora certa. Política não é assunto para debate. Quem está no poder se mete em todas partes, em cartazes, em livros, na TV. Não há protestos e as críticas surgem não porque tudo esteja bem, mas porque não há espaço para dizer o contrário. O que não é dito não é discutido. As coisas mudam. No entanto, o país permanece de pé. As pessoas trabalham, cuidam de suas famílias, comemoram quando podem e se adaptam à situação. Aqui tudo custa o dobro, mas mesmo assim é feito. Não há luxos, nem promessas, nem milagres. O que existe é resiliência diária, silêncio compartilhado e um forte desejo de simplesmente continuar, mesmo que ninguém deve olhar, mesmo que ninguém conte a ninguém.